Senhoras e senhores, muito boa noite. Eu fico sempre muito feliz de comparecer a essa escola. Eu até fiz cursos aqui no Senai, há muitos anos atrás, como vocês podem imaginar. É uma escola que eu tenho muito carinho, de verdade. Sejam todos bem-vindos à abertura da 11ª Semana Tecnológica de Refrigeração e Climatização, organizada pela Abrava e pela Escola Senai Oscar Rodrigues Alves, que conta com a co-realização do Sindratar São Paulo, que é o nosso sindicato patronal, né? Eu sou o Arnaldo Parra, sou diretor de Relações Institucionais lá da Abrava, e é com muita honra, de verdade, que eu recebi o convite para conduzir essa cerimônia de abertura. Chegamos à nossa 11ª edição desse importante evento para o nosso setor de AVAC-R, e o tema escolhido dessa edição é, olha só que bacana, transformações tecnológicas, bacana isso, transformações tecnológicas ambientais e o futuro do AVAC-R. É um panorama para a próxima geração de profissionais. Gente, o que nós mais precisamos no nosso mercado, eu digo isso porque eu também sou empresário da área, que nós mais precisamos são de profissionais deste setor. Gente, vocês estão num ramo realmente excelente daqui e para o futuro. Parabéns para vocês, viu? A Semana Tecnológica do Senai, Abrava, de Refrigeração e Climatização, tem por objetivo difundir as boas práticas por meio de palestras técnicas, demonstrações de equipamentos, em contribuição ao desenvolvimento profissional e tecnológico dos setores representados. Vão ser 4 dias de eventos, iniciando hoje, dia 16 de outubro, com encerramento no sábado, dia 19 de outubro. A programação conta com mais de 15 palestras, que eu acho, gente, também já fui estudante, é importantíssimo você se atualizar e você pegar o gancho dessas palestras técnicas que profissionais das empresas passam para vocês. Eu estive como vocês nessa cadeira e foi, para mim, profissionalmente foi muito importante. Então, só a minha dica profissional. Então, essas 15 palestras, elas serão administradas por renomados profissionais dos setores de refrigeração e climatização, que abordarão assuntos atuais, tais como eficiência energética, qualidade do ar interno, quem que não está se preocupando hoje, né, com qualidade do ar interno, PMOC, nem sei o que é PMOC, né? Normalização, inovações, tendências e novas tecnologias. Fluidos refrigerantes, pessoal. Fluidos refrigerantes, olha que interessante isso. A história do R410 passando para o R32. Gente, é muito importante esse tipo de assunto, né? E também a automação e qualificação da mão de obra, entre diversos outros assuntos de interesse dos setores representados. Muito bem. Espero que realmente vocês aproveitem bastante os conhecimentos que vão ser compartilhados aqui com esses palestrantes. Eu acho sensacional. Nós da Abrava, nós incentivamos muito esse tipo de evento. Vamos agora a alguns agradecimentos. A Semana Tecnológica conta com especial apoio de empresas, né? A Abrava, ela é uma associação de empresas do setor que enxergam um futuro tecnológico através da nossa própria associação. E elas são patrocinadoras, pois sem essas empresas dando o devido apoio, não seria possível a realização desse evento e outros. São elas Armacel, em ordem alfabética, Carel, Copland,
EBM Pabst, Fujitsu Airstage, Fugald, Hidrodema, Maikawa, Hack Brasil, Sanhua, Otan, Soler Palau, Training. Quem é que está representando a Training? Tem alguém? Não? Não, né? Então tá bom. E Trox também, não poderia deixar. Na categoria de copatrocinadoras estão a Bitzer, Progeomec e São Rafael. Nós também queremos agradecer as entidades que são apoiadoras, né, deste evento. A Abimac, a Abrafac, a Abrainc, a BNT, a Abraman, a Brava Exporta, a Brinstal, Anamaco, Amprac, Asbrave, Ashrey, Brasindor, Febrava, ano que vem tem Febrava, hein? IBF, IBAP, Instituto de Engenharia, SBCC e a Smáquina. Nossos agradecimentos a todas estas empresas e as autoridades aqui presentes, destacando. Vamos dar início à cerimônia solene. Para compor a mesa, eu chamaria o professor, meu querido amigo Eduardo Macedo Ferraz e Souza, diretor da Escola Senai, Oscar Rodrigues Alves, nosso querido amigo. Também, nosso querido amigo, senhor Pedro Evangelinos, que é presidente do Conselho Administrativo da Abrava, é presidente do Sindratar São Paulo, presidente do Conselho Técnico Consultivo da Escola Senai Oscar Rodrigues Alves. Por gentileza. O senhor Eduardo Yamada, presidente da Ashrey, Chapter Brasil. E também, aqui está escrito senhor, mas eu vou chamar de doutor, tá? Doutor Oswaldo Bueno, presidente do IBF, membro suplente do Conselho Fiscal do Sindratar São Paulo e consultor da Abrava. Agora, meus queridos amigos e amigas, eu convido a todos que são patriotas para a execução formal do hino nacional.
Muito bem. Nesse momento, convidamos a todos para assistir o vídeo institucional do Senai São Paulo. Somos o Senai São Paulo. Para nós, o investimento em capacitação profissional e inovação é o melhor caminho para aumentar a competitividade da indústria e a produtividade do trabalhador. Para isso, criamos quase 200 escolas fixas e móveis, além de faculdades espalhadas pelo Estado. Conectadas com as necessidades da indústria, elas atendem mais de 30 setores da economia. São mais de 1 milhão de matrículas por ano, com oportunidades para quem quer entrar no mercado de trabalho e também para quem busca atualização para continuar progredindo na carreira. No Senai São Paulo, o aluno é protagonista do processo de aprendizagem, com articulação entre teoria e prática e resolução de problemas reais, possibilitando não apenas a capacitação técnica, mas também o desenvolvimento das habilidades comportamentais demandadas no mundo corporativo. O Senai São Paulo leva inovação e competitividade para a indústria. Atendemos empresas de diferentes tamanhos e áreas de atuação através da jornada de transformação digital, com soluções sob medida, atuando desde o planejamento estratégico, otimização de processos, até a implantação de tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. O UpLab é a estratégia de empreendedorismo tecnológico do Senai São Paulo. Fomentar e fortalecer capacidades empreendedoras em alunos, selecionar e acelerar startups e empresas de base tecnológica e desenvolver o capital humano das indústrias por meio de programas de intraempreendedorismo são as 3 principais estratégias que norteiam nosso trabalho. Atuamos ainda levando infraestrutura e inovação a centros e polos tecnológicos, fortalecendo os ecossistemas locais de empreendedorismo. Qualificação profissional para a sociedade, investimento em inovação e tecnologia para transformar o setor produtivo e o desempenho dos trabalhadores. É assim que a gente trabalha. Senai São Paulo, inovação para a indústria e oportunidade para o Brasil. Sensacional. Nesse momento, convidamos agora a todos para assistir o vídeo institucional da Abrava. Vivemos tempos de mudanças constantes e, em meio a toda a cadeia produtiva que move o mundo, existem setores dos quais é impossível abrir mão, pois são essenciais para a vida. É por isso que foi criada a Abrava, a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento. Desde 1962, a Abrava representa esses 4 setores, que são fundamentais para a indústria, comércio e serviços, gerando assim milhares de empregos diretos e indiretos e que fazem parte do dia a dia de todos nós. Eles estão por trás da climatização dos lugares que frequentamos e, em alguns processos, da preservação dos insumos mais importantes, da circulação, renovação e filtragem do ar em ambientes fechados e daqueles momentos de calor e conforto. Além de desenvolver e defender os interesses dos setores que representa, a Abrava fomenta a aplicação de boas práticas de engenharia para garantir não só o bem-estar e a qualidade de vida em ambientes internos, mas também a preservação do meio ambiente. Comprometida com fatores como qualidade do ar, economia circular e cadeia produtiva do frio, a Abrava conta atualmente com departamentos nacionais que atuam com foco em demandas específicas, mas sempre levando em conta a saúde, a segurança e o bem-estar. E comissões de estudos multidisciplinares se reúnem para o desenvolvimento de normas e políticas para o setor.
fórum multidisciplinar para discussão a respeito de requisitos mínimos de níveis de eficiência energética para equipamentos do setor AVACR. O Comitê de Mulheres da Abrava tem por objetivo ser referência para as profissionais do setor AVACR e a missão ser um fórum de discussão sobre a atuação feminina nos setores representados. Atua com o objetivo de orientar o setor AVACR em relação aos impactos das revisões das MRs nas empresas e oportunidades para os setores representados. Tem como missão definir padrões, classificações e procedimentos para o tratamento de águas por meio de disseminação de informações que atenda aos fabricantes, tratadores e usuários de sistema de AVACR em todo o território nacional. Busca e incentiva parcerias por meio de seus convênios nacionais e internacionais, também é uma das missões da Abrava. Além disso, a associação é responsável por alguns dos maiores eventos do setor no Brasil e na América Latina, e possui auditórios e salas de reunião totalmente equipados e com valores especiais para os associados. A necessidade de qualificação do setor impulsionou a reestruturação da área profissionalizante da Abrava. Novos espaços, novos laboratórios, novos formatos para os cursos como o EAD, cursos em company e novos docentes à disposição de todos. Associados têm condições especiais. A Abrava também conta com diversos benefícios exclusivos para seus associados e tem trabalhado para ampliá-los. Associados à Abrava são reconhecidos pelo selo associado. Entre os serviços disponibilizados estão assessoria técnica para a emissão de atestados, suporte jurídico, boletins e relatórios com dados estatísticos dos setores representados atuais e perspectivas, convênios e parcerias com instituições de ensino, lazer, entre outros, centro de pesquisas presenciais ou remotas. Desde 2004, o programa Abrava Exporta atua com o objetivo de inserir empresas brasileiras no mercado internacional por meio de ações que incentivam a exportação. Acompanhe os meios de comunicação da Abrava e fique por dentro das principais notícias da associação e do setor AVACR. Quer saber mais? Visite nosso site. Abrava, desde 1962, representando setores essenciais para a qualidade de vida. Legal. Bacana. Bom, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra ao... Vamos recompor a mesa, pode ser? Boa. À vontade. Agora eu vou passar a palavra, então, ao presidente da mesa, o professor Eduardo Macedo Ferraz e Souza, para as suas palavras de boas-vindas e considerações iniciais. Por favor, professor. Boa noite a todos. Muito obrigado, Fá. Agradeço, em primeiro lugar, a composição da mesa. Já foram nomeados Pedro Evangelinos, presidente do nosso conselho da nossa escola, presidente da Abrava, do Sindratar São Paulo, professor Oswaldo Bueno, sempre muito bem-vindo, presidente do IBF, presidente da Ashley Brasil, meu xará Eduardo, são todos bem-vindos, obrigado por estar prestigiando esse evento, celebrado a 11ª Semana Tecnológica, né? Então ele é celebrado há mais de 20 anos em parceria com a Abrava, que vai meu especial carinho de sempre aqui de estar com a gente. Faço questão de nomear alguns patrocinadores em seu nome: Augusto Botia da São Rafael e Luiz Vilaça da RAC. Eu agradeço todos os patrocinadores, todos os participantes. Também estou com o Marcelo Mesquita aqui do Sindicato São Paulo, faço questão de nomear, e não posso deixar de citar aqui o Dr. Simon Covisa, ou ex-Covisa, que está sempre com a gente aqui, prestigiando o nosso trabalho. Muito obrigado, doutor Simon, por estar conosco aqui. Agradeço a todos vocês participantes, todos os alunos. Agradeço o pessoal da Abrava,
que está aqui conosco, né, fazendo esse evento ocorrer, pessoal do Senai, que ajudou a gente a fazer esse evento ocorrer, falar de transformação tecnológica, transformação ambiental e o futuro do HVACR, que é o tema dessa Semana Tecnológica, falar de temas que permeiam o setor já há anos, né, e sempre vão permear o setor. Então, é uma excelente oportunidade para a gente estar com vocês aqui. Eu peço desculpa do improviso, né, nosso auditório aqui está ocupado, então a gente está realizando excepcionalmente esse ano aqui no refeitório, mas daqui a 2 anos, e no próximo ano, como bem já falado pelo Arnaldo Parra, temos a Febrava, no outro ano voltaremos com o nosso auditório. Então é isso, dessa forma, agradeço novamente a presença de todos, o empenho de todos no trabalho e declaro a 11ª Semana Tecnológica aberta. Muito bom, muito obrigado, professor. Obrigado pelas suas palavras. Vamos ouvir as considerações agora do senhor Pedro Evangelinos. Um botão? Não. Boa noite a todas, boa noite a todos. Cumprimento o Eduardo e o faço em nome dos presentes à mesa. Bom, fica muito difícil tentar falar alguma coisa depois do Parra ter falado de forma tão brilhante e do Eduardo também. Mas tem um dado que para mim é muito importante para vocês que são profissionais do setor. Eu não sei se esse dado é disponibilizado para vocês, mas anualmente a Confederação Nacional da Indústria ela faz uma pesquisa chamada empregabilidade. E os alunos que fazem a Escola Senai no setor de climatização e refrigeração, nos últimos 5 anos, nós sempre estivemos entre os 3 primeiros colocados em grau de empregabilidade. Isso significa dizer o seguinte: de cada 10 alunos formados, você tinha no mínimo 8 trabalhando no setor. Esse é um dado importante. Isso não significa dizer que o setor está saturado de mão de obra, muito pelo contrário. Se nós tivéssemos formado não 90 mil profissionais nesses últimos 30 anos, mas o dobro disso, o setor não estaria saturado. Eu converso muito com empresários da área, quer de refrigeração, quer de climatização e ventilação, e a reclamação sempre é a mesma: a falta de mão de obra qualificada, porque o que o Senai faz é a formação de mão de obra qualificada. Os alunos do Senai não são trocadores de peças, eles são profissionais de refrigeração e climatização. Então, parabéns aos alunos do Senai, parabéns ao corpo do Senai, aos colaboradores, e tenho certeza absoluta, como as últimas 10 edições foram um sucesso, essa não vai ser diferente. Muito obrigado. Excelente palavras, Pedro. Sensacional, não faria melhor. Muito obrigado. Vamos ouvir agora as palavras iniciais do doutor Oswaldo Bueno. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite. Para mim não tem nada mais importante do que educação. A educação sempre permite que a gente dê um passo adicional. Eu posso... E o artesão vai repetir sempre aquele produto. Mas se você saber por que as coisas são feitas de uma determinada, você vai poder dar um passo adiante. Então, algumas pessoas ficam chateadas quando eu falo isso. É uma vantagem que você pode levar, porque você pode entregar alguma coisa a mais. Para mim isso é importante. Não que as pessoas não sejam iguais, mas se você se esforça, trabalha no mérito, você vai ter uma situação melhor. Então isso é muito importante. A título só de curiosidade, eu estou aqui e trabalhei desde 75 em ar-condicionado por uma resposta que eu dei.
é uma longa história, não vou contar muita coisa, mas me perguntaram, você fala inglês? Eu falei, falo inglês. Então você não quer trabalhar com a gente? Então o inglês foi o passo a mais que meus pais fizeram que eu desse. E fez diferença, fez muita diferença. Então eu agradeço a presença de vocês e espero que vocês possam dar esse passo para que a coisa possa evoluir cada vez melhor. Saber por quê e não só saber fazer. Obrigado. Legal, muito obrigado. Muito obrigado, Oswaldo Bueno. Vamos ver agora as considerações iniciais do senhor Eduardo Yamada. Bom, boa noite a todos. É um prazer e uma grande honra estar presente aqui, né, a convite aí da Brava, do Senai, cumprimentar aqui os presidentes, né, Eduardo Macedo aí do Senai, né, Pedro Evangelinos, o grande doutor Oswaldo Bueno, inclusive, né, eu sou o atual presidente da Ashway Brasil, e a Ashway Brasil ela só existe hoje por conta do Oswaldo Bueno, porque ele foi um dos primeiros engenheiros que falavam inglês, né, Oswaldo? E aí você conseguiu trazer a Ashway para o Brasil. Então a nossa existência, né, a gente deve muito ao Oswaldo Bueno, tá? Bom, eu acho que não preciso falar muito da Ashway, né, para um bando aqui de profissionais da área de refrigeração, porque o Brasil adotou as normas da Ashway como referência principal, né, das normas brasileiras. Eu até brinco que a Brava, né, é a Ashway do Brasil, tá? Porque tudo que a Brava faz, né, é exatamente o que a Ashway também promove lá nos Estados Unidos, tá certo? E aqui no Brasil a gente tem um capítulo, né, e o Brasil teve uma demanda muito grande por membros e profissionais da área de refrigeração, não só refrigeração, mas também de outros ramos, né, de elétrica, hidráulica, arquitetura, porque a Ashway ela cresceu bastante, ela não está somente focada na área de refrigeração, então ela também aborda questões de eficiência energética, questão de envoltória, sistemas elétricos, iluminação, né? Então ela expandiu bastante. E hoje a grande meta da Ashway Internacional, né, que é pelo atual presidente, que é o Dennis Knight, que é lá dos Estados Unidos, é você empoderar a nossa força de trabalho, né? Então o Senai está, né, de parabéns, né, por todo, né, o esforço aí, contribuição de vários anos, né, com a excelência técnica na educação aí dos profissionais de refrigeração. Eu tenho certeza que todos aqui vão ter muito sucesso na carreira, tá? E a Ashway nada mais do que incentiva, né, toda a educação, como o professor Oswaldo mencionou, porque isso é a base, né, é o fundamento de tudo, é onde se inicia tudo, tá certo? E eu deixo também o convite aqui para qualquer um de vocês que são tecnólogos, engenheiros, né, mesmo que não são da área mecânica. Eu, por exemplo, sou engenheiro civil, tá? Não sou da mecânica, mas eu fiz curso aqui no Senai, inclusive na época que a Daikin tinha aqui, eu fiz o curso da Daikin, eu adorei o curso, também fiz curso de carga térmica, então assim, é fantástico. Eu realmente fiquei muito impressionado, né, com o nível, né, de excelência que o Senai realmente promove aos profissionais e os estudantes. E deixo o convite a todos se tornarem membros também da Ashway, tá? Vocês também têm muito potencial de crescer na carreira, se tornar membro. A gente na Ashway precisa de profissionais também, assim como o professor Oswaldo Bueno, que foi chamando vários colegas, né, para ingressarem como membro na Ashway Brasil. Crescemos, né? Inclusive a gente criou um segundo capítulo aqui no Brasil, fora, né, na América do Sul. É o único país que a gente tem 2 capítulos, né, aqui na América do Sul, que é a Ashway Sul e a Ashway Brasil, por conta dessa expansão, tá certo? Então, nosso propósito é exatamente, né, promover toda essa questão que a Brava e que o Senai também promove, trazer membros, tá? Para a gente continuar, né, com toda essa divulgação e a importância, né, que o ramo de AVAC é fundamental, tanto para a questão de eficiência energética, sustentabilidade, né, e toda a tecnologia aí das edificações. Eu deixo também um convite, tá? No dia 29 de outubro, daqui a 10 dias, 15 não, daqui a uns 9 dias,
desculpa, 9 não, hoje é dia 16, daqui a 13 dias, no dia 29 de outubro, a gente vai ter o nosso 5º Fórum de Sustentabilidade, tá certo? E eu fiquei pensando aqui, e eu vou abrir, né, como o local lá não é tão grande, ele suporta mais ou menos umas 60 pessoas, eu vou mandar para o Senai, tá? Vou conversar com o professor Eduardo Macedo, vou deixar 15 convites cortesia. A gente cobra um valor simbólico, tá certo? 150 para membros e 100 para membros e 150 para não membros. Mas eu vou deixar 15 convites cortesias para qualquer um de vocês poderem se inscrever, tá? Eu convido vocês a participarem desse evento. A gente vai falar sobre sustentabilidade, resiliência, né, a questão de certificações, e a gente também vai fechar o dia com a apresentação de um projeto que ganhou o prêmio de 2º melhor projeto internacional, tá? Que é o Centro de Ensino e Pesquisa do Albert Einstein. Não sei se vocês conhecem, tá? Inclusive, a gente vai ter a apresentação do arquiteto que acompanhou, concebeu esse projeto, que é fantástico, é uma floresta que você tem dentro de uma universidade, tá? E no dia seguinte, no dia 30 de outubro, a gente vai ter uma visita técnica. Então, eu deixo a minha palavra aqui, né? Eu vou falar com o professor Eduardo Macedo, de deixar 15 convites cortesia, vou deixar o link para vocês fazerem inscrição, tá certo? Infelizmente, não dá para disponibilizar mais por conta do espaço, mas deixo aqui o convite. E eu desejo aqui uma ótima semana tecnológica a todos. E parabéns a todos pelo evento. Legal, muito obrigado, Eduardo. Gostaria de agradecer a todos os membros da mesa e peço a gentileza que retornem aos seus lugares na plateia para darmos sequência ao nosso evento. Vamos iniciar com 2 palestras especiais para a abertura desta semana tecnológica. E, ao final, todos estão convidados para o cocktail, que eu sei que o pessoal está esperando é o cocktail, né? Eu sei que não é que é. Tá certo. Obrigado, pessoal, os componentes da mesa. Vamos dar continuidade, então, ao evento. Para abrir a série de palestras da Semana Tecnológica, eu convido o engenheiro Lucas Fujita, representante do Departamento Nacional de Refrigeração da Brava, que abordará o tema Panorama Geral de Fluidos Refrigerantes. Olha só que interessante, pessoal. O Lucas, cadê ele? Está ali. Aí, Lucas. Bem-vindo. O Lucas é engenheiro químico, formado pela USP, atua no segmento de pesquisa, desenvolvimento de células combustíveis na Manchester Metropolitan University. Atuou como supervisor de utilidades e engenheiro de confiabilidade na cervejaria Ambev. Bom cargo que você tinha lá, hein? Sensacional. E atualmente é especialista de serviços técnicos e desenvolvimento de novos negócios da área de Thermal and Specialized Solutions da Chemours Brasil. É membro ISO Expert, representando o Brasil no Comitê Técnico Internacional de Desenvolvimento de Normas para Refrigeração e Climatização, ISO TC86, além de atuar no CB55 dentro da Abrava. A Abrava, ela mantém um comitê brasileiro da ABNT dentro da Abrava, pessoal. A Abrava suporta a ABNT, na verdade. Lucas, a palavra é sua, você tem 30 minutos, depois disso eu venho aqui e tiro o seu microfone. Muito obrigado, boa noite a todos. Estão todos bem, tranquilos, alegres, felizes pela 11ª Semana Tecnológica do Senai. Como o Arnaldo comentou, meu nome é Lucas Fujita. Hoje estou representando aqui a Abrava justamente para a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho aí sobre as novas tendências em fluidos refrigerantes no nosso setor de ar-condicionado e refrigeração. Uma dúvida aqui, quem já trabalha no dia a dia na manutenção e instalação de equipamentos de ar-condicionado, de refrigeração? Grande maioria, né? Então, fluido refrigerante para vocês não deve ser nenhuma novidade, ou não? Já conhecem tudo. O que vocês acham?
Sempre tem alguma coisa nova, né? Quando a gente pensa em fluido refrigerante, o pessoal sempre me pergunta, mas cada dia tem um fluido refrigerante novo. Quantos fluidos refrigerantes vocês acham que tem hoje registrado na ASHRAE, né, como um fluido aí aprovado para utilização em ar-condicionado e refrigeração? Quanto? Isso. 10, 20, 30, 50? Bastante. Porque hoje, se a gente for listar, tem cerca de 213 fluidos refrigerantes listados. E quando a gente olha para o futuro da refrigeração, os futuros profissionais conhecem todos aqueles fluidos refrigerantes que estão no mercado? Pouco provável. Então é muito importante, principalmente no dia de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre quais são esses novos fluidos refrigerantes e o que isso vai impactar para a gente do ponto de vista do dia a dia da instalação, da manutenção de um projeto de um equipamento novo, olhando aí para o amanhã, para daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, que a gente vai estar aí atuando no nosso mercado de refrigeração e de ar-condicionado. Então, um dos principais tópicos, quando a gente olha ali para a Semana Tecnológica do Senai, é justamente a questão ambiental, a questão de sustentabilidade. Então, um tema que está muito em voga, né, quem trabalha em alguma empresa de manutenção, alguma multinacional, já deve ter ouvido falar do ESG, né, a sigla que vai significar o ambiental, o social e a governança, que são as práticas que essas empresas adotam, olhando aí esses 3 pilares. E essas práticas ambientais, principalmente, estão sempre relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mas, Lucas, o que isso significa para mim, que estou aqui no Senai, né, falando sobre refrigeração, sobre ar-condicionado? Todo o sistema de refrigeração e climatização hoje que existe no mundo tem 2 contribuições que muitas vezes podem ser negativas para o meio ambiente, que são as emissões de CO2 e também um consumo de energia. Quem aqui, por exemplo, trabalha em sistemas de refrigeração comercial, deve saber que um supermercado jamais desliga os seus compressores, seus sistemas de refrigeração. 24 horas por dia, 365 dias por ano está operando, e o consumo de energia tem um impacto bastante significativo. Por outro lado, quando a gente olha ali na questão de a instalação de splits, manutenção de ar-condicionado de veículos, o vazamento de fluidos refrigerantes, né, a fuga de fluidos refrigerantes também ocorre de uma maneira bastante alta, e é onde a gente tem ali também emissões de CO2. Então, muito importante a gente entender, antes da gente falar das novas tecnologias, é como que a gente contabiliza, como que as indústrias, as empresas fazem essa contabilização de emissões. Então, as emissões totais de um sistema de refrigeração, até imagino que o professor Oswaldo vai falar também na questão de descarbonização, ela está muito ligada aos impactos totais que um sistema de ar-condicionado, de refrigeração tem no meio ambiente. Então, esses impactos, eles são os impactos diretos e indiretos. Os impactos diretos vão estar muito relacionados ao nosso trabalho em campo, ou seja, como que está o grau de manutenção do meu equipamento, se eu tenho uma quantidade de fugas e de vazamentos de fluido refrigerante naquele equipamento com certa frequência, e se o fluido refrigerante que eu uso tem um alto GWP, tem um alto potencial de aquecimento global. Por outro lado, quando a gente olha ali para os impactos indiretos, ou seja, 80% da contribuição das emissões, a gente vai estar olhando justamente para o consumo de energia, porque esses sistemas rodam aí cerca de 80%, 70% do consumo total de energia daqueles sistemas, né? Hoje você pega uma indústria de alimentos, de bebida, o sistema de utilidades, os sistemas de frio alimentar e frio de processo, chega a consumir cerca de 70% da conta total de energia daquela fábrica, daquela indústria. Então, ter um sistema que utilize um fluido refrigerante eficiente e que tenha uma eficiência energética total do seu equipamento alta, vai contribuir para a redução das emissões desse sistema de refrigeração. Tá? E como que a indústria hoje faz, né, para reduzir essas emissões? Então, a gente ouvia muito, né, até pouco tempo atrás, de 3 R's. Vocês se lembram desses 3 R's? Reutilização, né, a reciclagem, o que mais? Recolhimento e a regeneração. E hoje a gente vai falar de 4 R's, né, um R a mais. Por quê? O primeiro deles é justamente o recolhimento. Então, o recolhimento são as práticas justamente de retirada do fluido refrigerante do seu equipamento, antes de uma troca de compressor, antes de uma troca de filtro, em algum tipo de manutenção mais severa, mais alta do seu equipamento,
que deveria ser obrigatório, muitas vezes a gente não vê, né, isso sendo feito em campo. Seja um recolhimento para um cilindro de recolhimento externo, seja para condensadora, né, um equipamento split, por exemplo, o recolhimento é o primeiro ponto, né, o primeiro R que a gente pode fazer para não ter uma emissão desse fluido refrigerante. O segundo ponto é justamente a reciclagem. Então, quem aqui, por exemplo, trabalha no segmento automotivo, ar-condicionado automotivo, já deve ter visto alguma vez essas máquinas no dia a dia, numa oficina, até mesmo aqui no Senai, que são as recicladoras. Então, as recicladoras, quando você vai fazer algum tipo de manutenção, você retira o fluido refrigerante daquele equipamento, daquele veículo, ele passa por uma série de filtros, remove acidez, remove partículas sólidas, e esse fluido refrigerante obrigatoriamente retorna para o mesmo equipamento, para o mesmo veículo. Por outro lado, o terceiro R, que a gente chama de regeneração, é quando você retira aquele fluido refrigerante do seu equipamento e retorna ele obrigatoriamente para as condições originais e de qualidades internacionais da ASHRAE e da ARI 700, que é feita por empresas certificadas pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo IBAMA, e emitem um laudo comprovando que aquele fluido regenerado está com a mesma composição de um fluido virgem e de um fluido original. E o quarto R, que a gente vai começar a ver cada vez mais no nosso dia a dia, principalmente a partir desse ano até os próximos 5, 10, 15, 20 anos, e que a gente já tem visto há muito tempo, que é justamente o R de retrofit e a implementação de sistemas novos com outros fluidos refrigerantes. Então, os fluidos que a gente está acostumado a trabalhar, né, um HCFC como é o R22, um HFC como é um 410, um 134, um 404, um 507, eles estão gradativamente sendo substituídos por fluidos como os HFOs, o CO2, o propano, uma amônia, um isobutano, justamente porque são fluidos que têm um potencial de aquecimento global mais baixo e também em equipamentos que têm maior eficiência energética e menor impacto ambiental indireto. Tá? Então, esses 4 R's é muito importante que a gente entenda, que a gente conheça, porque são exatamente as atividades que vão levar a indústria para o lado da descarbonização. Um ponto que às vezes a gente acaba falando bastante, quem está no mercado de refrigeração já escuta há muito tempo, mas é justamente reforçar as questões de aspectos ambientais e legislação. Por quê? Hoje existem 2 tratados internacionais, né, o Protocolo de Montreal e a Emenda de Kigali, que regem a utilização dos nossos fluidos refrigerantes no dia a dia. Então, por que agora, em 2024, a gente não usa mais um R11, um R12, né? O R22 está saindo de uso no mercado? Justamente porque o Protocolo de Montreal, que o Brasil é um país ratificador, ele visa eliminar a utilização de substâncias químicas que degradam a camada de ozônio. E aí a gente vai estar falando dos clorofluorcarbonos, os CFCs, e os hidroclorofluorcarbonos, como é o caso do R22, do 141B, um R502. Então o Brasil, a cada ano que passa, tem uma redução da quantidade que se pode utilizar. Ano que vem a redução é 67,5%, 2027 é quase 90%, então esses fluidos eles vão estar saindo definitivamente do mercado e é preciso ter soluções e conhecimento das novas tecnologias que estão substituindo esses fluidos refrigerantes. De maneira análoga, o Brasil ratificou em 2022 a Emenda de Kigali. Alguém já ouviu falar aqui da Emenda de Kigali alguma vez? Alguns sim, outros não. Mas a Emenda de Kigali, que é um pouco mais recente, ela vai visar o que a gente chama de phase down, né, uma redução da utilização de fluidos que tem alto GWP, que tem alto potencial de aquecimento global, de promover de fato o efeito estufa. Né? A gente está vendo as mudanças climáticas, chovendo em lugar que não era para chover, fazendo calor em lugar que era para fazer frio, e alguns fluidos refrigerantes têm alto GWP, têm alto potencial de aquecimento global, e eles são principalmente os HFCs, os hidrofluorocarbonos, como é o caso de 90% dos fluidos que a gente conhece no dia a dia. 134, 404, 410, 507, 407C. Então, todos os fluidos que hoje são utilizados no nosso mercado, a partir da Emenda de Kigali, vão começar a ser reduzidos. Então, a partir desse ano, o Brasil tem um teto limite de quanto pode usar desses fluidos e, a partir de 2029, vai reduzindo gradativamente. Então, esses 2 tratados internacionais que motivam, né, a indústria a estar migrando gradativamente para outros fluidos refrigerantes, tá certo? Então, quando a gente olha para a evolução, né, dessa família, né, dessa linha de fluidos refrigerantes no mercado,
Os primeiros que foram utilizados foram justamente os produtos químicos industriais, um cloreto de metila, um CO2, uma amônia, que são utilizados até hoje, principalmente no industrial. Os sintéticos halogenados foram desenvolvidos a partir da década de 30, primeiro os CFCs, na década de 50 os HCFCs, que estão sendo eliminados pelo Protocolo de Montreal, e mais recentemente, na década de 90, então uns 30 anos atrás, os HFCs que a gente tanto utiliza hoje, o 404, o 134 e o 410, que estão sendo aí regulamentados pela emenda de Kigali. Então, Lucas, o que a gente faz hoje? Quais são as opções que o mercado tem adotado e quais são os tipos de fluidos refrigerantes que estão disponíveis hoje no mercado, que a gente encontra aqui no Senai, encontra no fabricante de equipamentos, encontra num supermercado que a gente vai fazer manutenção na próxima semana, na semana que vem. Então, hoje existem duas famílias de fluidos refrigerantes que vêm sendo utilizados, que são os produtos químicos industriais, o CO2, muito utilizado em refrigeração comercial, industrial, inclusive a própria amônia, e os hidrocarbonetos, que a gente tem visto muito em refrigeração comercial. Um R290, um propane bastante em milhas, um R600A bastante em refrigeração doméstica, e os HFOs, as hidrofluorolefinas, que são a quarta geração de fluidos refrigerantes sintéticos halogenados. E aí, uma dúvida que sempre vem à nossa cabeça, e muita gente vem perguntando, poxa Lucas, mas alguns desses fluidos, como os hidrocarbonetos, como um R12334YF, que está agora no automotivo, um R454C, que está na refrigeração comercial, ou um R32, que apesar de ser um HFC, são fluidos refrigerantes altamente inflamáveis ou levemente inflamáveis. Então isso, para o nosso dia a dia, do técnico, do instalador, são temas novos que é justamente o que a gente veio trazer para vocês nessa noite de hoje. Tá? Então, por que a indústria está migrando ou está utilizando fluidos que hoje são levemente inflamáveis ou altamente inflamáveis? Justamente porque quando um fabricante de fluido refrigerante, uma indústria de pesquisa e desenvolvimento, busca desenvolver um fluido que tem um baixo potencial de aquecimento global, naturalmente tem-se um incremento, um aumento da inflamabilidade. Então, os fluidos que a gente estava acostumado a trabalhar, como um 410, um 22, um 404, um 134, que tem alto potencial de aquecimento global, quando são substituídos em equipamentos novos por um R32, um 454B, um R12334YF, um propano, um isobutano, eles acabam tendo um grau de inflamabilidade maior, podendo eles ser 2L ou 3, principalmente. E o que são essa classificação 2L ou 3? Acho que quem é que trabalha bastante no ar-condicionado deve estar ouvindo bastante sobre o R32 agora, que é um fluido refrigerante classe A2L, mas nada mais é que uma classificação de segurança da ASHRAE. Então, sempre que uma indústria desenvolve um novo produto químico, a ASHRAE testa de todas as maneiras possíveis para poder classificar do ponto de vista de segurança esse fluido refrigerante. E aí ele recebe uma classificação com relação à toxicidade e à inflamabilidade. Então, se o fluido refrigerante tem uma baixa toxicidade, ele vai começar com a letra A. E se ele tem um fluido refrigerante que tem uma maior toxicidade, com a letra B. Então, muito como a gente ouvir que o 134, 410, 22 é um fluido refrigerante da classe A, enquanto que uma amônia, um R123, são fluidos refrigerantes da classe B, porque tem maior toxicidade. O número ou número e letra que vem depois, o 1, 2L, 2 ou 3, ele vai indicar o grau de inflamabilidade daquele fluido refrigerante. Sendo um fluido que não propaga chama, que a gente conhece no nosso dia a dia como não inflamável, o 2L, o levemente inflamável, o 2 inflamável e o 3, o altamente inflamável. Mas, poxa, Lucas, para mim, quando alguém fala assim, inflamável, não inflamável, eu penso num gás de cozinha, alguma coisa que realmente pega fogo, alguma coisa que é explosiva. Mas os fluidos refrigerantes hoje que estão sendo utilizados em algumas aplicações, que é o caso dos 2L, e aí inclui um YF, uma amônia, eles têm uma classificação de segurança levemente inflamável porque tem uma velocidade de propagação de chama menor do que 10 centímetros por segundo. Mas, poxa, isso também é muito técnico, Como que eu vou decorar, como que eu vou saber qual a classificação de segurança que cada fluido tem? Então, a ASHRAE, pela norma 34, ela tem uma lista, uma tabela com todas as classificações de fluidos refrigerantes e que no Brasil, junto do CB55, ela foi traduzida na BNT NBR 16666, que justamente faz essa designação da classificação de segurança dos fluidos refrigerantes. Então, é uma maneira da gente ter acesso à informação e saber com qual tipo de fluido refrigerante eu estou trabalhando no meu dia a dia.
Tá? E por que a gente está falando agora desses fluidos 2L, desses fluidos 3? Porque aqui eu tenho alguns exemplos em aplicações, por exemplo, de climatização, de refrigeração comercial, de substitutos que vêm sendo utilizados para substituir o 410, um 404, um 134, que tem potenciais de aquecimento global muito menores, mas graus de inflamabilidade diferentes, sejam ele 2L, sejam ele classe 3. Então, o mercado, os fabricantes de sistemas de refrigeração comercial, industrial, ar-condicionado, têm migrado justamente para esses fluidos por eles terem um grau de inflamabilidade, um grau de GWP mais baixo e, consequentemente, passam a ter também um grau de inflamabilidade diferente do que a gente estava acostumado. Tá? E não é muito difícil a gente encontrar. Tá? Então, hoje, quando a gente olha para o segmento automotivo, por exemplo, olha nos Estados Unidos, 9 em cada 10 carros não usa mais 134, usa tudo R234YF. Algumas montadoras no Brasil, seja para a linha de veículos de passeio, até mesmo para a linha pesada, máquinas agrícolas, também tem migrado do 134 para o R234YF. Então, cada vez mais, quem trabalha no automotivo vai encontrar um fluido refrigerante classe 2L. O exemplo mais comum que a gente encontra é ar-condicionado doméstico, comercial leve, que justamente migrou do 410A para o R32 no Brasil, que é um fluido refrigerante levemente inflamável A2L e que nós, como futuros profissionais do setor, precisamos conhecer as diferenças entre as ferramentas que eu trabalho com 410 e uma ferramenta que eu trabalho, por exemplo, com a R32. E na refrigeração comercial, industrial, também não é diferente. Então, sistemas que trabalham aí de chillers, sistemas de expansão direta, indireta, ilhas, refrigerador doméstico, estão migrando para esses fluidos também, como é o 454, um R290, um R600A, e aí as práticas de manutenção também precisam ser atualizadas para que a gente trabalhe com segurança. Então, cada vez mais a indústria continua desenvolvendo fluidos refrigerantes novos para o mercado, justamente para atender as normas ambientais, mas também para ter equipamentos muito mais eficientes energeticamente disponíveis no mercado. Tá? E como que a indústria consegue garantir que esses equipamentos novos sejam seguros? Como que eu tenho confiança que aquele equipamento novo que trabalha hoje com R290, com R32, com R234YF, ele seja seguro não só para mim, que estou projetando, estou instalando aquela máquina, estou mantendo, mas para o cliente final, que vai ter a máquina na casa dele utilizando aquele fluido. Então, hoje existem 3 principais tipos de normas que a gente gosta de comentar, não são somente essas, tem muito mais normas. E a primeira são justamente as normas olhando para a qualidade de fluidos refrigerantes. Então, Maestro E34, que é a BNT 1666, ou a ARI 700, que é a BNT 16667, vão justamente designar qual que é a composição daquele fluido, o nível de contaminação, se aquele produto realmente é um fluido refrigerante ou não, se ele é inflamável, se ele não é inflamável, se ele tem maior toxicidade, tem menor toxicidade. E no campo a gente vai ter 2 tipos de normas, que são as normas para aplicação e instalação de sistemas de refrigeração, que internacionalmente é a ISO 5149, na Europa EN 378 e nos Estados Unidos é a ASHRAE 15, que a gente também tem traduzido no Brasil, a BNT-NBR ISO 5149 e as 4 partes. Então, cada vez mais, essas normas vão fazer parte do nosso dia a dia para que a gente possa trabalhar de maneira segura. E para quem hoje já trabalha ou quer trabalhar numa área de desenvolvimento, quer trabalhar num fabricante de chiller, num fabricante de compressores, num fabricante de equipamentos de refrigeração, as normas de projeto de equipamentos, as IECs, ENs ou Ls da família 60335, as indústrias também seguem justamente para garantir que aquele equipamento seja seguro para a operação no dia a dia. Então, tem todo um trabalho normativo por trás do que a gente vê antes de ter a máquina lá em campo, lá no distribuidor, numa loja, numa revenda, para você poder instalar no seu cliente, no seu sistema de refrigeração e climatização. Então, todas as questões de mitigação de risco, detecção de vazamento, ferramentas são bem detalhadas para que a gente possa sempre operar de maneira segura. Tá? E aí, no nosso dia a dia, então, olhando aqui para chão de fábrica, campo, estou fazendo uma instalação, tenho uma empresa de manutenção, já atuo no mercado, o que eu fazia lá com 410, com 134,
que eu não fazia, né, no caso, que eu vou precisar obrigatoriamente fazer para trabalhar com R32, com R290, com R600A. Então, algumas atividades de manutenção que eram classificadas como boas práticas, né, então, fazer um recolhimento do fluido, purgar um sistema com nitrogênio antes de qualquer trabalho a quente, um teste de estanqueidade, passa a ser obrigatório para poder trabalhar com fluido refrigerante levemente inflamável ou altamente inflamável. Por quê? Sempre que a gente for fazer algum trabalho a quente, acho que todo mundo aqui já deve ter visto algum vídeo, né, de alguém que foi fazer uma solda, uma abrasagem, numa ilha que tinha R290 lá dentro e ele não recolheu o fluido. Então, o produto que está lá dentro é altamente inflamável. Então, fazer uma manutenção, trabalho a quente nessas máquinas pode sim gerar um risco, né, do ponto de vista de segurança dos técnicos que estão atuando nos equipamentos. Então, as boas práticas de manutenção passam a ser obrigatórias. Quem já fazia isso, já trabalhava da maneira correta, meio que não vai ter muita alteração, não vai ter muita mudança. Mas é sempre importante a gente conhecer, né, dentro do Senai, dentro dos fabricantes, dentro das boas práticas dos manuais, qual que é a maneira correta de eu fazer a instalação daquele equipamento, de eu fazer a manutenção daquela máquina, daquele sistema. E aí uma coisa que muita gente pergunta é, poxa, mas eu já tenho uma empresa, já faço manutenção, sou contratado, o que eu tenho de diferença em ferramentas? Eu preciso comprar um manifold digital de 4 vias, super tecnológico, eu preciso comprar uma bomba de vácuo nova, uma recolhedora no cilindro. O que tem de diferente hoje que vocês vão precisar conhecer, e as indústrias, as empresas também, quando a gente trabalha com fluido levemente inflamável ou altamente inflamável, são 4 principais pontos. Então, primeiro, um cilindro de recuperação, quando você faz o recolhimento, para trabalhar com fluidos refrigerantes inflamáveis, precisa ser apto para trabalhar com esse fluido, e etiquetado, identificado que lá dentro terá um fluido refrigerante inflamável. Principalmente as máquinas elétricas, então uma bomba de vácuo, uma recolhedora, um detector eletrônico de vazamentos, ele precisa ser compatível para trabalhar com aquele fluido refrigerante. Algumas máquinas já são compatíveis para um A1 e um A2L, né, um 410, um R32, mas muitas vezes ainda não são para R290, para R600A. Então é importante checar sempre isso antes de qualquer manutenção, antes de qualquer atuação em campo. As outras ferramentas, então uma balança, um sistema de exaustão, um manifold, uma mangueira, são as mesmas que vocês já estão acostumados a utilizar no dia a dia. Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos mostrando algumas recolhedoras que hoje trabalham com fluidos que são A1 e A2L e outras que trabalham com A1, A2L e A3, detectores de vazamento, né, de fugas, aquele narizinho que a gente acaba usando para percorrer tubulação, que identificam fluidos refrigerantes A1 e A2L, enquanto outros só detectam A3, e as recicladoras, que às vezes trabalham para 134, mas não trabalham, por exemplo, para R234 YF. Então, conhecer as ferramentas que a gente tem para utilizar no dia a dia também são fundamentais para que a gente possa garantir segurança nos nossos equipamentos. Tá? Então, nesses últimos 5 minutinhos aqui que a gente tem para concluir esses 30 minutos de apresentação, é muito importante que cada vez mais vocês estejam atualizados com relação às novidades que a gente tem no setor. E justamente, não só falando de fluidos refrigerantes, mas das diferentes aplicações que esses fluidos refrigerantes têm no mercado. Então, hoje um fluido refrigerante que a gente pode só nunca ter ouvido falar no mercado, né, ou escutou 10 anos atrás, está sendo utilizado em 90% dos equipamentos splits, como por exemplo o R32 hoje no mercado. Então, o mercado hoje tem sido bastante dinâmico, e essa transição para fluidos refrigerantes de baixo potencial de aquecimento global, ela já está ocorrendo. Né? Senão, até hoje, a gente estava usando R11, R12, R22 e não transicionando para fluidos refrigerantes diferentes. E os sistemas com fluidos refrigerantes inflamáveis, levemente inflamáveis, vão estar cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Então, por exemplo, quem comprou um refrigerador doméstico recentemente, quase 100% de chance de ter um R600A, que é um fluido refrigerante inflamável lá dentro. Quem está comprando um split, até uns 50, 54 mil BTU novo esse ano, provavelmente vai estar ali com um R32. Então essas máquinas estão cada vez mais no nosso dia a dia, e é nosso papel, como técnico, como instalador, como projetista, garantir que a gente tenha ali as boas práticas e o conhecimento desses equipamentos. E para vocês, né, para todos nós que somos os futuros profissionais do segmento de ar-condicionado, ventilação e refrigeração, a gente tem 4 principais pontos que são muito importantes. O primeiro
é justamente a gente estar sempre atualizado com relação a essas regulamentações ambientais, mas também de desempenho, né? Muitos daqui já devem ter ouvido falar do selo do Inmetro para ar-condicionado, que vem mudando ano a ano, dessas regulamentações como o Protocolo de Montreal e Emenda de Kigali, que vão fazer com que os equipamentos que a gente utiliza amanhã, ano que vem, daqui 10 anos, mudem o fluido refrigerante que está lá dentro. A questão da capacitação, ou seja, da educação, é muito importante. Então, conhecer como manusear, como instalar, como armazenar, como transportar esses fluidos refrigerantes de baixo GWP é essencial. E o terceiro ponto é justamente as novas tecnologias em equipamentos. Quem até pouco atrás só instalava equipamento on-off, só trabalhava com ventilador que não tinha inversor de frequência, sistemas que não tinham automação, também vão estar se atualizando, né? Não é só o fluido refrigerante que muda, as máquinas também se atualizam. Os chillers, os compressores, os dispositivos de expansão também se atualizam. Então, o profissional do futuro também vai precisar conhecer esses novos tipos de máquinas, esses novos tipos de equipamentos. E o aprendizado, principalmente para o trabalho seguro e eficiente. Por quê? Hoje, quem trabalha no setor está muito relacionado a trabalhar com pessoas, né? Aqui no Senai a gente aprende muito a parte técnica, né? A parte do campo, a parte do dia a dia, mas o nosso desafio no mercado é como que a gente consegue fidelizar um cliente, como a gente consegue fazer com que o nosso serviço seja bem avaliado, seja bem visto, seja indicado por outras pessoas e fazer um trabalho que seja seguro, seja eficiente, seja de qualidade, vai justamente garantir que esse profissional do futuro também se mantenha, né, sempre na ativa, justamente para garantir que os nossos sistemas de refrigeração e climatização estejam sempre bem mantidos, tá certo? Então, agradeço a atenção de todos vocês, a gente tem acho que mais uns 2 minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta a gente pode responder, senão a gente pode deixar também para a parte final, acho que vai ter um espacinho, para a gente poder auxiliar vocês também nessa discussão, tá certo? Muito obrigado. Cumpri com o tempo, hein, cara? Muito obrigado, você é o cara. Vai firme aí, tranquilo. Obrigado, pessoal. Bom, nosso próximo convidado é o engenheiro Oswaldo Bueno, consultor da Abrava, que vai nos dar um panorama a respeito do tema descarbonização. O Oswaldo Siqueira Bueno é engenheiro mecânico de projeto, formado e pós-graduado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, engenheiro de segurança do trabalho, formado pela Escola Superior de Química Oswaldo Cruz. Atualmente é consultor da Abrava, gestor do Comitê Brasileiro CB55 da BNT, consultor em sistemas de refrigeração e de ar-condicionado e é presidente do Instituto Brasileiro do Frio, a IBF. É professor, parabéns, Dia dos Professores, né? Dia 15, foi ontem. Professor em cursos de informação na Abrava Máquina e lato sensu em condicionamento de ar e refrigeração na FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, membro da Abrava, Ashtray, Sindratar e do IBF. Belo currículo, Oswaldo, parabéns. A palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Eu espero que vocês consigam entender o que eu vou falar, que vai ser bastante diferente do que vocês esperam. Eu quero discutir como é que é o início dessa história toda de descarbonização, por que a coisa evoluiu, o que já aconteceu na natureza e assim por diante, para depois formar uma ideia. Então, como é que eu faço com a mudança do slide? Tem alguém controlando? Está ali na mesa. Desculpa, né? Bom, na verdade, para poder apresentar para vocês, eu usei 3 materiais. Um material fala do que acontece com a Terra, Lua
Júpiter, Saturno, Sol, que dá esse clima dentro da Terra. Para vocês terem uma ideia, uma das coisas que o pessoal estudou e acompanha é que eles têm um fenômeno chamado geladeira-fogão. Alterna em longos períodos baixa temperatura, geladeira, e alta temperatura. Isso vem acontecendo de forma, e é resultado de uma série de fatores para poder ter isso. Então, isso saiu desse trabalho que está na internet. Ciclos climáticos, causas naturais da mudança de clima. Então, nós vamos falar um pouquinho dele. Então, a ideia é informar as condições ambientes nas eras do planeta Terra, quando houve uma mortandade muito grande de animais. E por que houve isso? Que se imagina que foi a consequência. Então, o efeito que isso tem na vida vegetal e animal, capacidade humana de enfrentar condições adversas e a descarbonização. Então, tá aí. O homem tem que entender o clima, senão ele não sobrevive. Ele tem que saber o dia, ele tem que saber a semana, ele tem que saber o período que ele vai ter a piracema do peixe, se eu estiver falando do que for, para que ele possa observar e poder agir de forma correta, sobreviver, saber o que ele vai coletar, comer, fazer, assim por diante. Isso é uma série de coisas e eu acabei desistindo de fazer assim. Então está aqui. Na verdade, nós temos 3 coisas que são importantes quando a gente fala em temperatura na Terra. A primeira é emissão de radiação. Tem alguém esquentando a Terra, porque se não tivesse, a gente está congelado há muito tempo. Ou seja, é o Sol. Então nós temos que falar do Sol. O que acontece com o Sol em função do tempo, de campos magnéticos, uma série de coisas. Isso pode parecer muito complicado, mas a ideia é dizer o Sol é importante, nós temos que olhar para ele. Então, a emissão de radiação é um fator primário determinado por variações solares. Então, existem ciclos solares. Tem época que o Sol é mais quente e tem época que o Sol é mais frio, ou seja, ele dá mais radiação. Tem horas que a Terra está mais perto do Sol e dessa forma ela também fica mais aquecida. E depois tem o outro, que é a recepção da radiação, que é um fator secundário determinado por variações da posição terrestre. Então o Sol pode estar numa dada condição, mas dependendo de onde está a Terra, porque a órbita dela é elíptica, é inclinada, tem uma série de coisas, também isso aí vai mudar um pouquinho. E aí ele tem os ciclos anuais e ciclos de Milankovitch. Nós vamos falar um pouquinho desse. Esse é o cara que fala da geladeira e do aquecedor. Eu tenho também a parte de reflexão por absorção e distribuição de calor e reemissão da radiação. Esse é o que a gente chama de fator terciário. É o que acontece aqui na Terra. O que chega aqui na Terra vai acontecer o que com ele? Ele vai voltar para o espaço, ele vai ficar preso aqui, ele vai, sei lá, vai fazer alguma coisa. Então, o que a gente tem é as causas naturais de mudanças climáticas atuam nesses 3 grandes fatores. As causas humanas não atuando nas 2 primeiras, que são a categoria astronômica, é o que acontece no céu, vamos dizer assim, como a gente tem para as coisas. Então, somente o fator terrestre de terceira ordem, alterando as concentrações de gases, partículas na atmosfera e o uso de ocupação do solo. Ou seja, isso o homem pode fazer, e ele vem fazendo. Certo ou errado é o que ele vem fazendo. Então está lá. Mudanças climáticas têm causas externas, em que eu não tenho acesso a controle sobre ele, e as causas internas, aquela em que a humanidade pode e deve interferir para ter situações melhores. Vocês podem perguntar como é que eles conseguem olhar 1000 anos para trás, 1300 anos, 250 milhões de anos, quer dizer, como é que eles fazem isso? Então eles têm uma série de recursos em que eles podem fazer. Então, esse é um exemplo. Observando a reconstrução nos últimos 1000 anos, períodos de baixa produção de carbono 14 corresponde a períodos de alta atividade solar, que coincide com um período conhecido na história alemã como um período medieval quente. Vocês estão vendo o período 950 a 1300? Quem já viu as catedrais da Europa? São
magníficas em termos de construção, são encaixadas pedra por pedra. É um trabalho gigante, precisa de muita gente para fazer aquilo e gente com capacidade. Por que vocês acham que o homem fez as catedrais? Ele estava desesperado ou ele estava contente? Na minha forma de ver, a catedral é um ambiente que te deixa contente, te deixa feliz, te ajuda, etc. Então, era um agradecimento a Deus pelo fato de eles terem uma época que foi um verão. Então, eles puderam produzir bastante alimento na Europa. Os noruegueses, que entendem muito de frio, foram para a Groenlândia, que era Greenland na época. Era verde, tinha uma floresta, tinha uma série de coisas. Então, o pessoal agradeceu 200, 300 anos de colheita fácil. Então, aí o aquecimento global não foi ruim. Foi bom, porque eles tiveram uma colheita melhor. Então, é chamado de período medieval quente. Logo após a sucessão do período excepcional frio, porque eles também vieram do frio, muito ruim, veio quente. Se vocês pegarem aí, vocês têm 350 anos, não é pouco tempo, são várias gerações. Aí vem as manchas solares, o Sol está mais quente, o Sol está mais frio, e aquele é um ciclo. Se vocês pegarem, eles estão fazendo vários anos, como as manchas solares se comportam ao longo do dia. Então eles chamam o reconhecimento de manchas solares como um fenômeno solar amplamente reconhecido. E é sem dúvida uma das primeiras realizações de pesquisa astronômica. Você vai pegar nome como Galileu Galilei, e assim por diante. Então eles passaram a olhar o Sol e dizer, tem alguma coisa em cima do Sol, ali está mais claro, aqui está mais escuro, o que está acontecendo? Tem mais calor, tem menos calor, e assim por diante. Esse aqui é o mais curioso deles. O centro de massa do sistema planetário. Então, o que ele está dizendo? Esse aqui é o caminho que o centro de massa vai ter em cada um dos anos. Ele dá uma volta danada disso e depois ele volta outra vez a fazer o mesmo caminho. Então, conforme ele está em cada posição diferente, ele acaba tendo um comportamento diferente, um aproveitamento diferente da Lua. Então, esse é o caminho que o Sol percorre numa posição que ele faz. Tanto que aqui eles estão dizendo, olha, aqui está o núcleo do Sol, mas o centro de massa faz todo esse ciclo. E isso acontece em anos. Então, os ciclos do Sol, que são chamados de ciclo de Rayleigh, 13, que o ciclo solar é um ciclo magnético, ou seja, conforme o magnetismo, ele acaba interferindo no Sol. Cada 22 anos, ele faz um ciclo, chamado inferior de Weisberg. Cada 88 anos, ele faz um outro ciclo. Cada 120 anos, cada 208 anos, cada 500 anos e cada 1000 anos, ele faz um ciclo diferente. Então, vocês estão vendo que quando a gente fala alguma coisa que aconteceu no passado, pode ter uma relação com um ciclo que foi positivo ou que foi negativo, foi prejudicial às pessoas. Eu insisto muito nisso. Vocês olharem as fotografias de uma catedral, ela é uma inspiração. O cara fez aquilo com muito boa vontade, feliz porque ele tinha. Então, a Terra já foi um outro tempo no passado. Ela tinha um dia que durava 6 horas. E 300 milhões de anos atrás, tinha 450 dias no ano. Tudo isso foi se mudando devagar. Então, o resultado da redução da velocidade da Terra e a duração do dia aumentou. Desaceleração da rotação foi gradual, porém ocorreu mais rapidamente quando a água líquida dos oceanos começou a se formar, há cerca de 3,5 bilhões de anos. Então, aí não estamos falando de vida, estamos falando só de minerais. Aí vamos falar um pouquinho da Terra. O que acontece com a Terra, não sei se foi. Então, a Terra gira sobre um eixo e forma atualmente 2 ângulos de 23,5 graus no plano de rotação. Esse não é um ângulo constante, pois ele varia de 21 a 24 num período de 41 mil anos. Então, vocês veem que o tempo é um ano
loucura o que vai acontecer daqui a não sei quanto tempo. Para vocês terem uma ideia, o homem ele tem presença há 300 mil anos. Não o Homo sapiens, mas o de Neandertal, que é anterior. Mas o Homo sapiens tem depois há 60, 70 mil anos, se não me engano. Então, quando o ângulo é menor, ocorrem diferenças menores de temperatura entre o verão e o inverno. Que quando o ângulo é maior, que ele faz a inclinação da Terra, ele tem, os invernos são mais frios e os verões são mais quentes. Porque eu vou ter mais tempo de sol e menos tempo de sol. Tudo depende se é verão ou se é inverno. E a excentricidade orbital muda conforme o ciclo de 100 mil anos, variando entre mais circular, como está agora, ela está bem redondinha, até uma órbita mais elíptica, em que vai variar a distância da Terra ao Sol. E ela também tem, a posição dela, ela oscila e muda, que nem um peão que estivesse girando, que é a precessão dos equinócios. Então, durante um período de 26 mil anos, o eixo de rotação oscila e forma um círculo. A oscilação determina a estação do ano, durante a qual a Terra terá mais próxima do Sol. E aí está mostrando os ângulos da Terra, o que ela gira em torno do Sol. Então, tudo depende dessa órbita aqui. Se essa órbita for mais circular, fica tudo mais estável. Se ela for bem elíptica, a coisa é bem diferente. Então, aí vem esse nosso amigo, e essa é a razão de eu estar comentando isso tudo. Então, a compreensão das variações orbitais induziu Milankovitch a relacionar a influência dessa com os efeitos do clima terrestre a longo prazo, tornando-se a teoria mais plausível, que aceita as ocorrências de glaciações. Então, em seguida, ele previu que as mudanças cíclicas induziriam a eras glaciais, enquanto que o montante de radiação solar fosse menor, durante os meses de verão, reduzindo o derretimento de neve, ou seja, o sol estaria mais fraco e não conseguiria derreter toda a neve. A neve iria acumular no alto da montanha. Aí vem o outro verão, acumula mais um pouco, aí escorrega, desce, assim vai. Então ele acaba justificando com o processo dele que existem eras glaciais, frias, e interglaciais que são quentes. Esses fenômenos são periódicos denominados ciclo de Milankovitch. Então aquele período que teve na Europa, em 350 anos, foi um intervalo quente. Aqui mostra isso. Isso são milhares de anos, ainda de zero, hoje, vamos dizer assim, a 400 mil anos atrás. Então vocês veem a oscilação que você tem, se seja a temperatura em graus Celsius, a variação que você vai tendo, então ele diz o que está acontecendo ao longo do tempo. Você tem a variação do CO, do CO2. Então, eles mostram que existe um ciclo muito grande nas coisas da Terra, que não necessariamente há 400 mil anos atrás tinha gente fazendo fogueira por aí, quer dizer, então, o outro problema é isso, é a solubilidade do dióxido de carbono no oceano, que varia de modo inversamente proporcional à temperatura. Está frio, ele absorve bastante CO2. Está quente, ele libera. É que nem você pegar uma garrafa de Coca-Cola quente e abrir. É um jato só que sai dela, porque o CO2 está saindo de uma vez só. Se você pegar ela bem fria, você vai abrir, você vai muita coisa. Então, consequentemente, o CO2 da atmosfera acompanha a temperatura, isto é, a concentração desse gás na atmosfera é diretamente proporcional à temperatura. No equilíbrio químico do gás carbono, quanto maior a temperatura terrestre, menor gás será solubilizado nos oceanos na forma de ácido carbono. E assim maior a concentração de CO2. Então também tem isso. Se fica mais frio, o nível de CO2 cai um pouco. Aí vem que você pode ter situações que são devidas a eventos naturais, ou pode ser também atividades vulcânicas, que são eventos naturais, meteoritos, cometas, ou
ações humanas para poder trabalhar e fazer as coisas. A principal causa humana de modificação da atmosfera é atribuída a emissões de gases de efeito estufa. Além dessa causa, a influência de aerossóis troposféricos, quer dizer, lá em cima da troposfera, pode estar associada à poluição industrial e à queima de combustíveis fósseis e à biomassa vegetal. Aí você também tem aerossóis que vão ficar em suspensão. Então, o efeito direto da maioria dos aerossóis é de refletir a radiação solar pelo espaço, para ficar mais frio. E, consequentemente, conferir um esfriamento na área afetada. Enquanto que alguns particulados, como fuligem, são escuros e possuem efeito contrário, causando um efeito de aquecimento local. A magnitude de resfriamento ou aquecimento depende da natureza do aerossol, depende daquele particulado que estava em suspensão e a sua distribuição na atmosfera. Então, eles também podem agir como núcleos de condensação adicional, favorecendo a geração de gotículas que formam as nuvens. Com o aumento das nuvens, ocorre incrementada refletividade delas e, consequentemente, menos radiação solar entra no sistema, resfriando o planeta. Com toda essa conversa, eu não estou querendo dizer que não tem problema, não é isso. Eu estou dizendo que tem efeitos que sobem, efeitos que descem, tem um equilíbrio, pode estar bom, pode estar mal, a gente tem que prestar atenção. Então eu não estou querendo ser contra, só dizendo que tem vários efeitos que podem acontecer. Então a atividade vulcânica, que é um outro que acontece muito, projeta grandes quantidades de partículas e gases na atmosfera, influenciando o mecanismo dos aerossóis descrito anteriormente. Portanto, afetando também o clima. A principal contribuição dos vulcões é decorrente das partículas estratosféricas de ácido sulfúrico, que rapidamente se condensam e formam os aerossóis de sulfato. Então, erupções vulcânicas podem produzir anomalias significativas na temperatura, na ordem de décimos de grau. Esse é outro problema. Quando a gente discute variação do clima, décimo de grau faz diferença. Então, se eu estou vendo uma curva e estou vendo que ela está subindo 1 décimo, 2 décimos, coisa parecida, eu fico preocupado. E aí ele comenta que tem grandes erupções que aconteceram, Monte Tambora, Krakatoa, El Chinchón, Monte Pinatuba, etc. Então, eles não são tão frequentes, mas causam efeitos dramáticos. Tem um exemplo em que, não sei se chegaram a ver um filme que fala, este ano nós não tivemos verão. E a ideia foi justamente essa, foi um dia de um desses vulcões, acho que foi o Krakatoa, em que a fumaça dele subiu, cruzou toda a Europa por cima e desceu na Irlanda. Então, naquele ano, não derreteu o solo da Irlanda. Eles não conseguiram plantar. Então, se você imaginar que todos os fazendeiros naquele país, naquele lugar, não plantam o ano inteiro, não tem comida que vai dar. Tanto que o maior crime que você podia ser considerado na época na Irlanda era o roubo de batata plantada. E era condenado com a morte. Para vocês terem uma ideia como chegou o desespero da alimentação. Bom, aí asteroides e outros, tudo bem, é coisa que a gente não controla, mas tem um deles que é famoso, que é o que formou o Golfo do México. Aquele buraco todo do Golfo do México é um meteoro que caiu de grandes proporções e fez um estrago danado. Então tá isso. Também tem a atmosfera, superfície terrestre e oceanos. Então a importância de oceanos na variabilidade climática é facilmente reconhecida. Os oceanos cobrem 71% da superfície terrestre, possuem 1000 vezes mais massa, é 1,3 vezes 10, eu não consegui ler quanto era o quadrado lá, do que toda a atmosfera. Com 5 vezes 10 eu não sei quanto. A capacidade térmica dos oceanos é 1000 vezes maior que a da atmosfera. E por fim, os oceanos absorveram de 1960 20 vezes mais calor do que a atmosfera. Isso também pode preocupar. Tem muitos animais marinhos que não sobrevivem bem na água quente. Então, às vezes nem sempre é bom o que pode estar acontecendo.
cheguei na história da geladeira. Então Fischer constatou que nos últimos 700 milhões de anos a Terra passou por 3 grandes episódios de glaciações, de encher de gelo. E constatou que nos últimos 700 milhões a Terra passou por 3 grandes, fazem que as calotas polares cobriram até a região subtropical, chegaram próximos aos trópicos. E é um processo lento de acúmulo, não é que de repente o gelo se forma, não. Ele vai acumulando no inverno e não derrete todo no verão. E esse é o caminho dele. Então, o autor definiu esses estados climáticos da Terra como modo geladeira, Icehouse, e modo estufa, Greenhouse. Nos períodos de resfriamento global, as geladeiras avançam diversas vezes, encobrindo extensas áreas continentais, caracterizando fenômenos globais conhecidos como glaciações. Como pode ser visto na figura, mas eu não pude colocar a figura, a relação direta entre as condições climáticas globais, em termos de temperatura média, e as variações do nível dos oceanos. Nos modos geladeira, parte da água disponível na superfície da Terra fica retida nos continentes, sob a forma de gelo ou neve, causando queda global do nível do mar. Com a elevação da temperatura no planeta, as geleiras derretem e recuam, ocasionando um aumento do volume de água e subido no nível dos oceanos. Não sei quem já ouviu falar de cidade submersa na antiguidade pelo mar. Eu posso garantir que ninguém ia construir uma cidade perto do mar para morrer afogado. Mas eles tinham uma característica, o homem tinha que estar perto da água. Nós somos um animal que dependemos muito, mas muito da água. Então, se vocês conversarem com uma tribo de índios, ele vai dizer para você, ele vai para aquele rio, porque a distância é menor que 1 quilômetro, eu chego lá rapidinho e a água é boa. Então, eles vão atrás da água sempre para tudo que tem que fazer. Com isso eu terminei uma introdução muito rápida, mas se alguém tiver curiosidade, aquele material está à disposição na internet. Vale a pena ler, tem muito mais coisa, eu não ia conseguir falar. Agora tá bom. E quando der errado? O que vai acontecer quando der realmente errado? Então vamos falar de grandes inundações em massa, quer dizer... Então tá lá. Isso é um documentário da BBC, ele está na internet. Eu acabei pegando, eu gosto muito desses documentários da BBC, então coloquei aí a capinha dele. Então ele fala, 4,5 bilhões de anos de existência, o planeta Terra passou por pelo menos 5 grandes extinções em massa. E é bem provável que o 6º fenômeno do tipo justamente no período em que vivemos. Aí eles colocam a interrogação em cima da cabeça da gente. Então esses momentos são caracterizados por um aumento na taxa de seres vivos que deixam de existir. Os cientistas estimam que a média normal de extinção é de 0,1 a 1 espécie por 10.000 espécies a cada 100 anos. Então os processos são extremamente longos, eles falam em milhares e milhares de anos para que realmente a coisa venha a acontecer. Então esses sistemas estimam que média normal de extinção, é isso que falou, como 10.000 espécies. Um evento de extinção em massa acontece quando as espécies desaparecem, muito mais rápido do que são substituídas. Ou seja, não só morreu aquele tipo de animal que você não vê mais, mas muitos outros também desapareceram, não estão mais lá. Então isso geralmente ocorre se cerca de 75% das espécies do mundo são perdidas em um curto período de tempo geológico. Menos curto tempo geológico, 2,8 milhões de anos, calcula a instituição. Então está lá. O número de espécies, então eu agora vou pegar cada um dos períodos. 400 milhões de anos atrás. Então o número das espécies, principalmente animais marinhos, estava em crescimento. Foi nessa época que surgiram também as primeiras plantas terrestres. Mas a bonança acabou com o desaparecimento de 85 das espécies, especialmente pequenos seres marinhos invertebrados. Entre as possíveis causas para a crise, os cientistas apontam como a movimentação dos continentes,
tinha um único continente que foi se separando e depois eles vão se juntar outra vez. E a movimentação dos continentes em direção ao Polo Sul, as quedas na temperatura, formação de glaciares e redução dos níveis dos mares, dos quais boa parte da vida dependia. Não sei se é para lá ou para cá. Aí vem um outro período de mortandade. Cerca de 75 milhões de anos depois, passou por um novo problema, que varreu do mapa outra vez 70% a 80% de todas as espécies. No mundo era povoado por peixes primitivos. Também surgiram os primeiros vertebrados terrestres com 4 membros e os insetos. As plantas, por sua vez, estavam cada vez mais altas. Ainda não há consenso sobre o motivo por trás dessa extinção em massa. As evidências apontam para diversas alterações do ambiente, como aumento e redução intercaladas de temperatura, elevação e baixa do nível dos oceanos e uma queda da concentração de oxigênio na atmosfera. E também podia ter algum problema com meteoro ou cometas. Bom, ainda tem alguns minutos. Permiano é um outro período, 250 milhões de anos atrás. E aí o fenômeno atingiu muitos vertebrados, conhecido como a Grande Morte. Esse evento também está relacionado às mudanças no ambiente. É possível que a movimentação dos continentes, erupções vulcânicas, aquecimento do clima e o aumento da acidez nos oceanos tenham representado o fim para muitas espécies. Alguns cientistas apontam que a Terra foi atingida por um grande asteroide que encheu o ar de partículas de poeira, bloqueou a luz, provocou chuvas ácidas e outros pensam em uma grande explosão vulcânica e aumentou a quantidade de dióxido de carbono e tornou os oceanos tóxicos. Aí vem o Triássico, aí é a história dos dinossauros. Então, os estudos calculam que 3/4 das espécies, 75%, desapareceram nessa época, marcado pelo desenvolvimento dos pinheiros e outras plantas, dos dinossauros e dos primeiros mamíferos. Os primeiros mamíferos eram pequenos. A principal explicação para o fenômeno é a separação da Pangeia. Pangeia era o grande continente que tinha na Terra, tinha um continente só. Essa atividade geológica colossal levou a uma quantidade de dióxido de carbono na atmosfera pelos oceanos mais ácidos e engatilhou a erupção de vários vulcões. As mudanças, porém, representam uma vantagem para aqueles que resistiram. Provavelmente os mamíferos não teriam crescido se os dinossauros continuassem. Eles não tinham como combater o dinossauro. Mas na ausência do dinossauro sobrou espaço e comida para eles. Então, Cretáceo, outro período, e esse é o mais famoso de tantos porque é quando desapareceram os dinossauros. Então aí, um dos argumentos mais aceitos para o fenômeno é que a queda de um asteroide, isso está razoavelmente comprovado, cujo impacto formou uma dimensão global. Comenta, muito provavelmente esse asteroide atingiu a península de Yucatán, no México, território que atualmente pertence ao México. Que é possível mapear as ondas de impacto até hoje, com evidência disso não apenas na região, mas em partes da África, Américas, da Ásia. Então é claro que o asteroide sozinho não ia acabar com os dinossauros do dia para a noite. Acredito que ela tenha sido gatilho para uma série de mudanças de ambiente. Poeira, diminuição de luz, morte das plantas, redução de oxigênio, chuva ácida, atividade vulcânica. Então, uma série de coisas é que realmente acabou liquidando com os dinossauros. A ativação devastadora de um vulcão, que hoje conhecemos como Índia, é um exemplo desse desdobramento. E quem sobreviveu à catástrofe? Só bichos muito pequenos, que necessitam de poucos recursos, responde Santos. E estavam restritos a determinados ambientes. Como o desaparecimento dos dinossauros, os mamíferos e as aves que sobreviveram se aproveitaram desse espaço ecológico novo para se diversificar. Então, a partir daí, sem limitantes dicionários, colocaram eles puderam prosperar. Esse é o nosso antropoceno, quer dizer o homem.
Na verdade, isso aqui é uma forma de colocar que a gente tem um problema pela frente e tem que pensar nele. Como é que você vai pensar, como é que você vai agir, tudo bem. Então ele diz, alguns especialistas entendem que o planeta passa atualmente pela 6ª extinção em massa, no momento em que nós vivemos. E ao contrário dos 5 episódios anteriores, as causas não são mudanças ambientais fortuitas ou a chegada de asteroide. Dessa vez, a culpada somos nós. Lembra aquela taxa normal de extinção de espécie? Pois alguns calculam a ponto que ela está entre 100 a 1000 vezes mais rápida do que foi no passado nos outros dias. Então, tem um problema. Como é que ele vai aparecer? Então, por exemplo, a mudança no uso da terra contínua destruiu grandes porções de paisagens naturais. Então, os seres humanos transformaram mais de 70% da superfície terrestre e usam cerca de 3/4 dos recursos de água doce. Então, de repente, tem alguém consumindo para valer. Então, a atividade agropecuária é uma das principais fontes de degradação, desmatamento e da poluição. Então, se a gente comparar os períodos anteriores dos dinossauros, declinaram ao longo de 1 milhão de anos. Eles levaram 1 milhão de anos para desaparecerem. Agora nós estamos vendo isso numa escala de tempo mas muito menor, que as espécies estão sumindo. O que precisa sempre lembrar é que o planeta não tem problema nenhum para ele. Ele continua existindo. O problema vai ficar com a gente. Isso é que precisa. Tivemos algumas extinções de escala global que levaram até 5 milhões de anos. Em que a humanidade surgiu, foi no Pleistoceno, surgiu, ainda era um macaco praticamente, e se desenvolveu ao redor de 2 milhões de anos. Mas de fato, passamos por um tempo em que a taxa de extinção está maior que a média normal. Só que é difícil comparar isso em termos de eras geológicas. Então aí, a ideia desse aqui é dizer, nós temos um problema para resolver em que nós somos a causa. Temos que estudar, temos que ver o que nós estamos fazendo de errado para poder chegar lá. Aí tem uma que é uma curiosidade. Todas as outras, se vocês voltarem, vocês vão ver CO2, 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 CO2 como um campo. Isso aqui é um pouco diferente. Então, nas últimas semanas, uma equipe de pesquisadores americanos descreveu uma possível ocorrência de uma 7ª extinção. Primeiro a depender de um ponto de vista, ou seja, eles estão discutindo. Calcula-se que 80% dos seres vivos tenham sumido do mapa. Os registros geológicos indicam que os oceanos perderam muito oxigênio durante aquele período. E as poucas espécies que sobreviveram tinham organismos adaptados aos ambientes com baixa oxigenação, conta o paleólogo. Então, o artigo em comunicado à imprensa. Entre as criaturas ancestrais desse período chamado Ediacarano, que acabaram extintas, estão 2 animais, e o nome deles faz homenagem, tudo bem. Embora a descoberta seja interessante, é curioso, especialistas consultados à BBC entendem que essa extinção carece ainda de evidências. E se não há consenso entre a extinção, eles não vão falar. Mas o grande problema foi o oxigênio. Eu acho que eu esgotei meu tempo, eu não sei como é que está funcionando as palestras hoje. O que eu ia falar é da descarbonização, mas é pouca coisa. É mais dizer o que o pessoal está trabalhando ou não. Acho que eu vou continuar, não sei se pode seguir. Então, a autorização de vocês vale. Então, esse é um texto que eu peguei de Um Longo Caminho para a Descarbonização. Passado, presente e possivelmente futuro. São 2 fellows da Asher, Thomas Lawrence e Costa Balaras. Então eles falam, no setor dos edifícios vemos uma tendência para o conhecido como construir a descarbonização. Isso é uma grande prioridade para a Asher. Neste trabalho mostramos como os desafios ambientais e as regulamentações relacionadas aumentaram e se tornaram questões globais. Quer dizer, não é só um país A, B ou C que está fazendo, é global hoje em dia.
qual é a situação do atual em relação à construção. Descarbonização e especular sobre onde a distância pode nos levar no futuro. Então tá aí, essa é a figurinha do quadro mostrando que o caminho pode ser verde, metade verde, ou pode ser galho seco. Tudo depende de como a gente fizer para que vá para frente. Então, o que foi denominado como despertar verde começou a prevaler com a crescente preocupação ambiental. Problemas amplamente notados pela primeira vez na década de 1960. Na década de 70 não havia consenso científico se o tema das alterações climáticas sobre a Terra estava caminhando para uma era glacial ou um clima mais quente, causado pela atividade humana, como efeito estufa das emissões do gás de efeito estufa. National Geographic publicou um artigo no final da década de 70 que levantava essa questão. Foi muito questionável, mas na virada do século a probabilidade de ocorrência de uma glaciação foi ofuscada, desistiu. Aumentando os níveis de CO2 na atmosfera, o seu impacto no aquecimento do clima. Então, o aumento do CO2 seria a razão. O dióxido de carbono há muito é reconhecido como o gás de efeito estufa mais significativo, que retém o calor na atmosfera, absorvendo a radiação infravermelha de longo comprimento de onda na Terra, que volta ao espaço, evitando assim o efeito de arrefecimento natural durante a noite. Na altura em que isso foi reconhecido pela primeira vez, em meados do século XIX, as concentrações médias de CO2 no meio ambiente eram de 290 partes por milhão. Anualmente, esse nível de concentração são quase 420 partes por milhão. Então, o número aumentou. Mas nós já tivemos, na época bem passada, números maiores que esse, mas tinham outros animais. Então, ao longo do tempo, surgiu um consenso sólido na comunidade científica, então, ao ocorrer alterações climáticas no sentido de uma terra mais quente, e que a atividade humana é o principal fator. Embora a aceitação dessa ciência tenha sido irregular, dependendo do país e das predisposições políticas, econômicas existentes, tanto dos políticos como dos cidadãos. Isso motivou o desenvolvimento de numerosos acordos e ações globais. O mais recente tratado internacional juridicamente vinculado às alterações climáticas é o Acordo de Paris, que estabelece um quadro global para evitar as alterações climáticas perigosas, limitando o aquecimento global a bem abaixo dos 2 graus, já estava discutido, e prosseguindo esforços para limitá-lo ainda mais a 1,5 graus. Então vocês estão vendo que é uma briga federal o cara falar em 5 décimos de grau. Em 5 décimos de grau pode estar tudo errado, tudo certo. A coisa realmente é complicada. Então ele disse, o que a gente vai falar de descarbonizar um edifício? O que quer dizer isso? Então, olhando para o panorama geral, a gente chama de pegada de carbono, quer dizer, o que vai se deixar no meio ambiente em função do que essa construção vai fazer. E o edifício inclui todas as emissões associadas ao edifício do berço ao túmulo. Ou seja, você partiu do projeto, escolheu o terreno, começou a construção, tudo o que acontecer entra nessa conta. Então, as emissões combinadas incluem não apenas o CO2, mas vários outros gases, como metano, óxido nitroso, hidrofluorcarbonetos, que contribuem para o aquecimento global. Ao medir o seu impacto no clima, as emissões que não sejam de CO2 são convertidas em equivalentes de CO2, com base no potencial de aquecimento global, componente individual, geralmente com base no impacto esperado para uma integração de 100 anos, ou seja, o efeito ao longo de 100 anos. As atividades que resultam em emissões de CO2 incluem a construção do edifício, a operação e, por fim, as fases de demolição e reaproveitamento. E, evidentemente, que a operação está incluída nisso também. A descarbonização não significa, pelo menos por enquanto, uma taxa completa de emissão zero de carbono, mas sim a tendência para reduzir significativamente as emissões de edifícios à medida que avançamos. A descarbonização pode ter diferentes significados, dependendo da perspectiva e dos objetivos do projeto ou pessoa em questão.
Para alguns, pode simplesmente ser pensado como reduzir ou eliminar as emissões de gases de efeito estufa associados ao consumo de energia do edifício. Assim, a tendência para uma transição para edifícios totalmente elétricos, que assume que a rede elétrica está se movendo em direção ao uso de energias renováveis, não adianta usar eletricidade, uma bomba de calor, se a sua geração está baseada em queima de combustível. Aí a coisa perde. Então, nesse ponto, o Brasil, se não é o primeiro, eu não sei se tem alguém melhor do que a gente, com 70% de energia renovável. Assim, a tendência para uma transição de edifícios totalmente elétricos, que assumem a rede elétrica, etc., para a nova geração. Então, outros podem estar olhando para um quadro mais amplo, emissões associadas a todos os aspectos da vida útil do edifício, desde a construção à energia incorporada, demolição e reutilização dos materiais. Por agora, a única área que os membros da Ashley têm o maior controle está no design de sistemas prediais e de sua fase operacional. Então, eles estão preocupados com o consumo de energia. No entanto, temos um controle mínimo no carbono incorporado no edifício, em materiais e o processo de construção. Enquanto a futura desconstrução, a gente usa desconstrução porque a ideia é desmontar e aproveitar o material, e não simplesmente arrebentar ele todo. É difícil de prever ou controlar. Então, devemos reconhecer que não existe uma solução à complexa e desafiadora crise climática. Além disso, a descarbonização não significa que cada edifício terá zero emissões. E a rede elétrica também não seria 100% verde no próximo futuro. Então, mesmo em países ou áreas que pressionam para fontes de geração de carbono zero, o conceito de descarbonização também varia, com alguns focando principalmente nas emissões provenientes do consumo de energia e outros considerando a total pegada, tudo que está incorporado àquela construção. Assim, calcular a pegada de carbono do edifício realmente começa perguntando sobre quão grande deveríamos definir o volume de controle. Para quem estuda termodinâmica, o volume de controle é aquela área, aquele volume que você coloca e onde você vai estudar o que está lá dentro. Você não está preocupado com o que está aqui fora. Assim, calcular a pegada realmente começa por aqui. E agora é evidente que a nossa sociedade global precisa progredir agressivamente nos esforços para evitar a crise climática. Mas, no entanto, a abordagem de tamanho único não funcionará globalmente. Cada país vai ter uma forma de fazer isso. Quais as soluções e remédios devem ser usados para ajustar a economia não acontecerá da noite para o dia. Vai ser uma evolução gradual, e isso é especialmente verdade porque se estima que 60% ou mais dos edifícios que existirão em 2050 já foram construídos. Então, o conceito de descarbonização dos edifícios é uma questão complicada e as soluções podem variar dependendo do país, tipo de edifício, padrões de uso e até mesmo mercado. Bom, aí está o material que eu usei, eu coloquei a capa das figuras na coisa. Então, o primeiro é um trabalho de formação, o outro é do Instituto de Geociências de Brasília, e vai ser as grandes extensões e uma coisa. Bom, obrigado e desculpe se eu fui um pouco longo demais. Cadê a pesquisa? Vai colocar o code na tela. Obrigado, Oswaldo, você teria um carro elétrico? Híbrido? Aí eu vi uma foto. Você sabe, eu tenho um meu que é híbrido, né? Aí os caras mostraram a foto do carro carregando numa tomada elétrica e atrás um gerador diesel, cara. Nós estamos num mundo que... Do Gurgel?
carregar a bateria. Pessoal, quero saber a opinião de vocês. Tem esse QR Code aqui para vocês responderem uma pesquisa rápida sobre o nosso evento. Nós vamos sortear um carro híbrido também, recarregável com energia fóssil. Muito bem. Obrigado, viu, Oswaldo? Excelente. Você viu a atenção do pessoal na sua palestra, hein? Bacana. Mais uma vez eu queria agradecer as empresas patrocinadoras desse evento, que são a Armacel, Carel, Copland, EBM Pabst, Fujitsu Airstage, Fugald, Hidrodema, Maikawa, Hack Brasil, Sanrua, Otan, Soler Palau, Treine e Trox. E na categoria de copatrocinadoras, a Bitzer, Progeomec e a São Rafael. Aí depois que vocês responderem esse QR Code aí, eu agradeço muito. E com isso nós vamos encerrar nosso primeiro dia das nossas ações previstas, né, para a 11ª Semana Tecnológica de Refrigeração e Climatização. Conta com a programação inicial na data de hoje, vai até o sábado, dia 19 de outubro. Um evento organizado pela Brava e Escola Senai Oscar Rodrigues Alves, que conta também com a correalização do Sindratar São Paulo. Amanhã nós vamos ter o início das atividades a partir das 14 horas. Espero todos vocês aí, espero que se interessem. Confira também a nossa programação para os próximos dias, estão todos convidados para até sábado, dia 19. E agradeço do coração a atenção de vocês, eu apreciei muito a atenção que vocês dedicaram para as nossas palestras. E contem sempre com a Brava. Muito obrigado para vocês. E quem ainda tem aula, boa aula. Quem não tem aula, bom retorno para casa. Obrigado.